A gente começa hoje com uma imagem, bem forte, né? Imagina um homem sozinho, na escuridão total, lutando, corpo a corpo mesmo, com um desconhecido, ali na beira de um rio. E essa luta se arrasta, sabe? Horas e horas, a noite inteira, até o dia começar a clarear. Quem são essas figuras? Por que essa briga tão intensa? É uma cena antiga, milenar, e é o nosso ponto de partida. Vamos fazer uma análise mais focada hoje na história do Val de Jaboque. É um local que a Bíblia menciona, né? Foi palco de um dos encontros mais, dramáticos e cheios de mistério do Antigo Testamento. E para guiar nossa conversa, a gente está usando como base um artigo bem detalhado do site Teológico. Ele ajuda a gente a, desvendar um pouco esse evento. Perfeito. E o Val de Jaboque, falando em geografia, era um ponto de travessia, um lugar onde o rio Jaboque, que hoje é o rio Zarca, lá na Jordânia, era mais rasinho, dava para passar. Esse rio fica na região de Gileade, a leste do rio Jordão, que é mais famoso. Poderia ser só um detalhe geográfico, mas ele ficou super conhecido justamente por causa dessa história aí do Jacó, uma figura central lá em Gênesis. Exato. E a nossa ideia aqui é justamente, mergulhar no que aconteceu naquela noite específica no Jaboquê. A gente quer entender o contexto do Jacó, o que esse confronto todo significou, segundo a fonte que a gente tem, e também porque essa história continua, sabe? Mexendo com a gente, intrigando as pessoas tanto tempo depois. Ok, então vamos investigar isso mais a fundo. Para começar, o contexto é chave. Quem era esse Jacó e, o que ele estava fazendo lá, sozinho? A fonte coloca a gente na situação. Jacó, neto de Abraão, estava voltando para Canaã, a terra dele, isso depois de muitos anos morando fora, lá em Padã Arã, onde ele formou família, ficou rico. Mas essa volta, era tensa, muito tensa. Ele estava prestes a reencontrar o Esaú, o irmão gêmeo dele. E não era um reencontro qualquer, né? Anos antes, o Jacó, com uma ajudinha da mãe, tinha enganado o pai, Isaac, que já estava velho, cego, e o próprio Esaú, claro. Ele basicamente roubou a bênção da primogenitura, que era do Esaú por direito, por ser o mais velho. Então o medo do Jacó era palpável. Ele tinha muito motivo para temer uma vingança do irmão. Exatamente essa tensão toda que leva ele para a beira do Jaboque. Na noite antes desse encontro com Esaú, Jacó toma uma atitude para proteger a família. Ele envia todo mundo, as esposas, os filhos, os servos, os bens, para o outro lado do rio, usando justamente esse val, esse ponto de passagem mais fácil. A fonte indica que, depois que ele viu que estava todo mundo seguro do outro lado, ele ficou para trás, sozinho, na margem do rio. E é aí, nesse momento de isolamento, de ansiedade, na escuridão da noite, que o negócio fica estranho. O Gênesis capítulo 32 conta que um homem aparece e começa a lutar com Jacó. Do nada. Não tem diálogo antes, não parece um assalto. É só o início de uma luta física pesada, exaustiva. E que lutem! O texto bíblico, e a nossa fonte confirma isso, descreve um combate que durou a noite inteira, literalmente até o romper do dia. Imagina só, horas de confronto direto. Uma imagem de persistência dos dois lados, né? Fico pensando no desgaste, na tensão. A duração é um ponto muito marcante. E a luta chega num momento crítico. O relato diz que esse homem, quando viu que não conseguia vencer Jacó, ou talvez que o Jacó simplesmente não desistia ele toca na articulação da coxa do Jacó, desloca a coxa dele, um golpe certeiro que ia deixar ele mancando para sempre. Mesmo ferido, e agora claramente em desvantagem física, o Jacó não larga o cara. O tal ser misterioso pede para ir embora, fala que o dia está raiando, mas a resposta do Jacó, essa é uma das falas mais fortes da Bíblia, está lá em Gênesis 32:26. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Isso é o ponto de virada. Nesse momento, como a fonte que a gente está usando aponta, alguma coisa muda na cabeça do Jacó. Ele não está mais só lutando para sobreviver contra um agressor qualquer. Ele parece que entende, sabe, que o adversário dele tem um poder diferente, especial, o poder de dar uma bênção. A interpretação que surge é que ele saca que está diante de um ser divino, talvez um anjo ou algo ainda maior.
a luta dele vira outra coisa. Vira uma súplica desesperada, quase uma exigência por essa bênção. E aqui a história fica realmente fascinante. A reação desse ser não é imediata. Em vez de dar a bênção ou atacar de novo, ele faz uma pergunta, direta. Qual é o teu nome? Jacó responde, Jacó. E é aí que a transformação acontece de verdade. O ser divino então fala, olha, teu nome não vai ser mais Jacó, mas sim Israel. E ele explica o porquê. Israel significaria algo tipo aquele que luta com Deus ou Deus luta. Com essa mudança de nome, fica ainda mais claro quem era o oponente, né? Sugere que não era só um anjo, era uma manifestação do próprio Deus. Uma teofania, então. Uma aparição visível de Deus, é isso. E essa mudança de nome não é só um detalhe, né? É tipo a marca de que Jacó, cujo nome lembrava, enganador, aquele que passa a perna, aquele cara que agia na esperteza, agora é reconhecido pela luta direta, pela persistência cara a cara com o divino. É uma mudança radical de identidade para ele. Exatamente. E depois dessa revelação toda, da mudança de nome, aí sim a bênção é concedida. Deus abençoa Jacó, que agora é Israel. Só então, com o sol já aparecendo, é que Jacó deixa ele ir. E para marcar a importância desse lugar, desse momento, Jacó dá um nome para o local, Peniel. Peniel, que significa face de Deus. A justificativa que ele dá no texto é muito forte. Porque vi Deus face a face, e a minha alma foi poupada. Quer dizer, ele sobreviveu a esse encontro direto, íntimo e até conflituoso com Deus. E a fonte que a gente está consultando do teológico, ela ressalta um aspecto bem particular dessa teofania. É diferente de outras aparições na Bíblia, onde Deus é só visto ou ouvido. Aqui teve contato físico, direto, uma luta corporal mesmo. E mais, Jacó saiu fisicamente ferido por Deus. Isso dá uma intensidade, quase visceral pro encontro. A marca na coxa, o jeito de andar mancando, viram um lembrete para sempre daquela noite. Nossa, essa questão da marca física é impactante mesmo. Agora, pensando mais na prática, o artigo fala sobre a localização desse Val de Jaboque. Dá para saber onde foi exatamente essa luta hoje em dia? Olha, segundo a fonte, a localização exata é incerta. A gente sabe que era em algum ponto do rio Jaboque, o atual rio Zarca, lá na Jordânia, e que era perto de um lugar chamado Peniel, ou Penuel. Mas até a localização exata de Peniel também é meio debatida entre arqueólogos e historiadores. Ué, mas por que tanta incerteza? Um lugar tão marcante? Tem boas razões para isso, sabe? Primeiro, a própria natureza de um val. Vals são trechos rasos de rio. E rios? Bom, rios são dinâmicos. O curso deles muda com o tempo. Erosão, depósito de sedimento, eventos climáticos. Um val que existia, 3 ou 4 mil anos pode simplesmente não existir mais hoje. Ou o rio pode ter mudado completamente o caminho. Entendi. Além da natureza, imagino que a ação humana também pese aí, né? Com certeza. Pensa só, ao longo dos milênios, construíram pontes, aí os vals perdem a utilidade. O desenvolvimento das cidades, agricultura, desvio de água para irrigação, tudo isso muda profundamente a paisagem de um rio. É muito provável que o cenário exato da luta do Jacó tenha se modificado tanto que hoje é irreconhecível, ou que simplesmente não exista mais um val naquele ponto específico. Faz todo sentido. O artigo também levanta umas perguntas que sempre aparecem sobre essa história, o que ajuda a gente a pensar mais fundo. Por exemplo, por que o Jacó teve que lutar? A Bíblia não explica o motivo assim, diretamente. O texto conta o que aconteceu, né? Mas a interpretação que a fonte sugere, e que casa bem com o final da história, é que Jacó, talvez ali no meio da luta, tenha percebido a natureza divina do oponente. A partir daí, a luta dele não era só para se defender, era para arrancar alguma coisa daquela presença, a bênção. A persistência dele vira uma busca ativa, sabe? Uma exigência por reconhecimento, por favor divino. E aquela questão que soa até meio estranha, Deus perdeu a luta para Jacó. Como que a gente entende isso? Do Jacó na força bruta.
Podia ser um teste de caráter, entende? Uma forma de forjar ou de revelar mesmo a determinação do Jacó em buscar a Deus, em buscar a bênção, mesmo no meio do medo, da dificuldade. Deus teria permitido que Jacó prevalecesse nesse sentido, no sentido de persistir até conseguir o que buscava. Deus valorizou essa garra dele. Ah, essa perspectiva muda a dinâmica toda da luta. E sobre a duração, a fonte só confirma mesmo o que a Bíblia diz. Foi a noite toda de confronto, da madrugada até o amanhecer. Sim, o texto de Gênesis é bem específico quanto a isso, o que reforça essa ideia de uma provação longa, exaustiva. E tem também aquela questão mais ampla, mais teológica. Por que Deus escolheu Jacó lá no início, ainda no ventre da mãe, e não Esaú? A Bíblia fala dessa escolha antes mesmo deles nascerem, mas não dá detalhes dos critérios de Deus. É um tema bem complexo esse da eleição divina. A fonte não entra muito em especulação teológica profunda, mas sugere que essa garra, essa determinação do Jacó, que ficou tão clara ali na luta, no Jaboque, embora não explique a escolha original que veio antes, pode ser vista como uma espécie de confirmação, sabe? Uma confirmação posterior do caráter daquele que foi escolhido. Ele era alguém que, apesar das falhas lá no começo, como o engano, lutava com tudo pelo que queria, especialmente pela conexão com o divino. Fica muito claro que essa noite foi um ponto de virada total para ele, um antes e depois. Sem dúvida alguma, o ponto central que a fonte ajuda a gente a enxergar é a transformação. A noite no Jaboque não foi só uma briga qualquer, foi um confronto que agiu como catalisador, resultou numa identidade nova, o nome Israel, e numa bênção divina que ele conquistou por pura persistência, quase teimosia, mesmo sendo ferido. O fascinante aqui é como essa luta física, tão concreta, parece espelhar uma luta espiritual muito intensa, uma batalha que talvez o Jacó precisasse travar consigo mesmo e com Deus para poder seguir em frente, sabe? Para se reconciliar com o passado e encontrar o irmão. Então, juntando as peças aqui da nossa exploração, com base no artigo do Teológico, a gente tem o Val de Jaboque, um lugar geográfico real, mas que hoje a gente não sabe exatamente onde é, e que vira um símbolo muito forte. Temos a história dessa luta noturna, solitária do Jacó, não com um homem comum, mas com o próprio Deus aparecendo fisicamente. Temos a lesão, a marca que ficou para sempre. Temos a mudança de nome de Jacó, o enganador, para Israel, aquele que luta com Deus, sinalizando uma transformação profunda por dentro. E temos o nome Peniel, face de Deus, dado ao lugar como testemunha desse encontro que mudou tudo. O que a gente tira disso tudo? Olha, a força dessa história, o motivo pelo qual ela ainda conversa com a gente hoje, está muito nos temas universais que ela traz, né? A luta, seja a luta interna contra nossos medos, nossos demônios, seja a luta externa contra as dificuldades da vida. A perseverança, essa capacidade de não desistir, mesmo quando a gente está ferido ou quando a situação parece impossível. A busca por um significado, por conexão, por uma bênção que dê sentido para a nossa caminhada. E, fundamentalmente, a ideia de que as experiências mais difíceis, aqueles confrontos que a gente mais teme, podem ser, olha que paradoxo, justamente as fontes da nossa maior transformação. A passagem de Jacó para Israel simboliza isso. Ele não apaga o passado dele, mas ele é redefinido por essa luta e pela bênção que ele conquistou ali. E para fechar, uma reflexão que a fonte meio que inspira a gente a fazer. A história de Jacó no Jaboque é marcante porque esse encontro divino acontece de um jeito totalmente inesperado. Não é num templo bonito, não é num monte sagrado, num momento de paz, não. Acontece numa noite escura, num lugar isolado, num contexto de puro medo e angústia e através de uma luta física brutal. Isso levanta uma questão importante para nós, eu acho. O que essa narrativa pode dizer sobre os nossos próprios jaboques? Sabe, aqueles momentos de crise, de medo, de confronto nas nossas vidas que talvez a gente preferisse evitar a qualquer custo. Será que assim como Jacó a gente pode encontrar nesses vales escuros um potencial inesperado para um encontro significativo? Para uma transformação real? Mesmo que a gente saia dessa experiência mancando, marcado por ela, a história de Peniel sugere que talvez seja precisamente na luta, e não apesar dela, que as mudanças mais profundas podem acabar acontecendo.